Paz do Senhor, pessoal. Estou passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra, que tocou aqui no meu coração. Estava fazendo aqui a leitura bíblica diária em Gênesis capítulo 3 e o Senhor chamou a minha atenção a um versículo específico que eu creio que seja assim muito importante, Eu creio que quem vai escutar possa estar precisando ouvir essa palavra, porque me foi movida ao meu coração através do Espírito Santo de gravar esse vídeo e falar um pouco sobre o entendimento que o Senhor me deu nessa passagem. E como eu falei, o versículo está lá em Gênesis capítulo 3 e é o versículo 10 que vai dizer assim: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa passagem, para exemplificar, a gente está falando aqui, que a gente leu aqui, essa é uma resposta de Adão ao Senhor. Lá no Jardim do Éden, como todo mundo já conhece essa história, eu creio que é uma história conhecidíssima, A serpente falou com Eva e o desenrolar dessa história foi Eva comer um fruto, Você pode ler todo o capítulo 3 e você vai entender toda essa história. Eu não vou ler versículo a versículo aqui. Em seguida que Eva comeu do fruto, ela deu esse fruto para Adão comer e ele comeu. E quando ele comeu, a Bíblia relata que os olhos dele se abriu, Que ele passou a ver que estava nu. E antes disso, lá no capítulo 2, versículo 16, E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ponto. Então aqui o Senhor deu uma ordem ao homem: não coma desse fruto, No dia que você comer, você vai morrer. Seus olhos vão se abrir, você perderá o acesso à árvore da vida, que é a árvore que te permite viver eternamente, viver para sempre. E desse dia, quando você perder o acesso à árvore da vida, você vai morrer. Você vai voltar ao pó, porque você veio do pó. E aí, a Bíblia não relata o que Eva falou, qual foi o convencimento de Eva para que Adão comesse do fruto. Mas o fato é que ele comeu. E quando ele comeu, os olhos dele se abriram, ou seja, ele entendeu o que ele tinha feito. Ele viu que o que ele fez não foi algo bom, foi algo que desagradou ao Senhor. E qual foi a atitude dele? Foi se esconder. E trazendo isso para os nossos dias atuais, a nossa atitude quando a gente peca é se esconder, é querer fugir da face do Senhor por vergonha. Muitas vezes a gente age como Adão, ao invés de encarar, de assumir o erro, de pedir perdão e de retornar, a gente acaba se escondendo. A gente vai para detrás de árvores, para debaixo de arbustos, a gente culpa uma outra pessoa, como foi Adão, no versículo 8, quando vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor no jardim, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ou seja, Deus sabia onde estava o homem. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Quando Deus fez essa pergunta, ele esperava uma resposta verdadeira de Adão. Quando Deus fez essa pergunta, Adão deveria ter aproveitado a oportunidade de ter sido verdadeiro e ter dito: Senhor, eu errei, eu vacilei, eu caí no pecado, eu te desagradei, eu te decepcionei, mas eu estou vendo, meus olhos se abriram e eu vi que eu fiz besteira, eu vi que isso não te agradou, me perdoe. Então, quando o Senhor fez essa pergunta, não é porque o Senhor não sabia onde Adão estava. Na verdade, o Senhor estava dando a Adão uma oportunidade de reconhecer o erro dele e de poder perdoá-lo naquele momento mesmo. Mas Adão não notou. Adão, ao invés de pedir perdão pelo erro dele, ele resolveu culpar outra pessoa, ele resolveu culpar a Eva. E Eva, por sua vez, resolveu culpar a serpente. E como a gente sabe, todos eles receberam um castigo por participação, digamos assim, desse evento na história bíblica. E quando Adão responde a Deus, quando Deus pergunta onde está você, Adão vai e responde: eu ouvi os teus passos. Ou seja, Adão conhecia Deus.
eu ouvi. Sabe quando você chega em casa, e para quem tem filhos isso vai ser uma ótima explicação, né? Quando você chega em casa, que você abre o portão, seu filho já corre, né? Atrás de você, mamãe, papai, ou seja, ele conhece pelos passos, né? O João Miguel conhece o pai dele pela moto aqui, né? Ele fala, se eu digo que é o pai dele, ele diz que não é. Ele conhece o barulho da moto, né? Então, assim, Adão, quando diz, eu ouvi os seus passos, ou seja, ele sabia que era Deus, ele conhecia a Deus, ele tinha proximidade a ponto de saber que quem estava chegando era Deus, era o próprio Senhor. Então, eu ouvi os teus passos, depois ele fala, eu fiquei com medo. Adão está dizendo aqui, eu temi, eu não sabia o que o Senhor iria fazer, eu fiquei com medo de ti. Só que Deus só foi amor com Adão. Deus, até então, não tinha mostrado para Adão o lado mal, a face do mal, porque Adão não conhecia o mal, Adão só conhecia o bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não passou a conhecer o bem, Adão passou a conhecer o mal, porque Adão já vivia no bem, Adão já vivia na bondade, já vivia na abundância, já vivia na presença. Então, quando Adão comeu o fruto, ele não conheceu o bem, porque ele já conhecia o bem, ele já vivia no bem, ele passou a conhecer o mal. E quando ele passou a conhecer o mal, ele temeu, ele teve medo. Ou seja, o mal que Adão conheceu já estava se materializando aqui na atitude dele, porque Adão conhecia a Deus. Então, quando ele comeu o fruto, ele teve medo. Ou seja, o efeito foi instantâneo, foi imediato, algo que ele nunca tinha tido em relação a Deus, como Pai, como Senhor, ele passou a ter. Por quê? Porque o diabo, a serpente, o enganador, o usurpador, ele quer justamente colocar Deus como um ditador, como aquele que vai te lançar no inferno, no fogo ardente, como aquele que vai te condenar os seus pecados. Mas é justamente isso que essa palavra vem desmistificar. Deus não é um ditador, ele não vai te lançar no inferno. Deus ama o pecador, Deus amava Adão. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ou seja, Deus ama a todos nós. Deus me ama você. O que Deus não ama é o nosso pecado. E Deus não ama o nosso pecado, Ele nos ama. Ele ama o pecador. A palavra do Senhor vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vos aliviarei. Ou seja, só está cansado quem carrega em suas costas o peso do pecado, quem carrega em suas costas o peso das angústias. Tudo isso é trazido pelo pecado, quando o pecado entrou no mundo. E a palavra do Senhor continua dizendo, eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Ou seja, Adão, ele tirou-se a venda dos olhos dele. Adão perdeu aquela proteção espiritual que o guardava. Ele passou a ver que estava nu. Ele passou a entender-se como um homem que havia pecado. Ele passou a se ver, a se olhar, ele e a sua mulher, a Eva, como duas pessoas que estavam nuas, que estavam sem proteção, que estavam sem vestes. Antes eles estavam nus, mas não sabiam que estavam nus porque o Senhor os guardava, porque a presença de Deus os revestia, os cobria, porque a mão do Senhor os livrava. Então eles não tinham noção de que estavam nus. A partir do momento que eles comeram do fruto, os olhos se abriram e eles perderam essa proteção, porque a bondade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus não habita com o mal, não habita com o pecado. Então, quando não tinha pecado, Deus habitava com o homem. Quando o pecado entrou no mundo, Deus tirou a sua presença daquele lugar e o homem perdeu aquela proteção, perdeu aquela presença e ele notou que não tinha mais aquela presença. A palavra aqui, quando ela fala estava nu, ele não está falando apenas de uma veste, porque Adão não tinha vestes, Eva não tinha vestes. Eles estavam nus, eles andavam nus pelo jardim. Está falando aqui é de uma proteção espiritual que eles tinham e não sabiam que tinham. Por isso que quando ele fala estava nu, ele diz, eu perdi, Senhor, a tua presença. Eu pequei, eu fiquei nu. Eu estava sem a tua proteção. E aí ele justifica, e por isso eu me escondi. Eu fiquei com vergonha. Eu me escondi porque eu estava nu. Eu perdi a tua proteção. Eu estava com vergonha. Eu temi o que o Senhor faria. E aí vem o que Deus falou para ele em seguida. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu?
Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Aí aqui Deus dá mais uma chance a Adão dele ser honesto, dele falar a verdade. Como a gente viu, quando Deus perguntou onde está você, Deus está dando uma chance a Adão de falar a verdade. E aí Deus repete e dá mais uma chance a Adão. Quem te mostrou que tu estava nu? Adão poderia ter aproveitado essa oportunidade de ter dito: eu comi do fruto que o Senhor disse para não comer. Eu pequei. Deus sabia que foi Eva que tinha dado. E Deus sabia que Eva falou com a serpente. E que a serpente ludibriou Eva. Mas Deus queria dizer para Adão que a responsabilidade de tudo o que estava acontecendo estava sobre os ombros dele. Porque foi para Adão a ordem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por isso que a responsabilidade estava sobre Adão. E ele precisava assumir essa responsabilidade. Mas ele não assumiu. Por isso o castigo dele foi tão doloroso. E aí continua, né? E o homem respondeu: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, aqui Adão está dizendo: a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor tivesse me dado outra, né? Aqui Adão está dizendo para Deus: se eu fosse o Senhor, teria me dado outra mulher. Porque essa que o Senhor me deu não foi boa. Ela me induziu ao erro. Adão aqui não assumiu a culpa dele. Adão aqui colocou a culpa em Deus e na mulher. Então, em outras palavras, quando Adão fala aqui: foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que você me destes por companheira. Ela me deu fruto e eu comi, ou seja, o inocente, né? O inocente comeu porque ela deu, né? Ela enfiou a goela abaixo, né? Digamos assim. Então, assim, ele não reconheceu o erro dele. Ele culpou duas pessoas, né? Ele culpou a Deus por ter dado aquela mulher que deu o fruto e culpou a Eva por ter dado o fruto a ele. Mas ele não se culpou, né? Ele não assumiu o próprio erro. E aí vem em seguida, né? O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que você fez? E a mulher, né, com medo, o homem não assumiu a culpa, ela também não assumiria. É aquele negócio, né? Ou a gente está junto e misturado, ou a gente está separado. E a Eva também tirou dela da reta, porque ela não queria assumir uma responsabilidade sozinha. E ela disse: vou jogar para a serpente. E foi isso que ela fez. Ela disse: a serpente me enganou. Só que também Eva também teve a oportunidade de falar a verdade e ter dito: eu comi, eu pequei. Meu marido disse, o homem Adão me disse para não comer do fruto, como o Senhor disse, mas eu comi. Eu dei ouvidos à voz da serpente. Eu fui enganada, mas o erro também foi meu, porque eu conversei com a serpente. Foi eu que dei ouvidos a ela. Ou seja, ela poderia ter falado o que ela quisesse, mas eu poderia ter dito não. E Eva poderia ter assumido também a parte dela de culpa aqui, mas ela resolveu também fazer que nem Adão, vou jogar para a serpente. Mas voltando sobre Adão, sobre o pecado, né, do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido, aquele que o Senhor não queria que fosse comido, a gente vê que Adão pecou, foi o pecado entrando no mundo. E a gente vê o que Deus, em suas perguntas, deu para Adão a oportunidade de falar a verdade. Deus deu para Adão aqui a oportunidade de falar a verdade por duas vezes. Quando Adão não falou, Deus passou para Eva e deu a ela a oportunidade de falar a verdade, de assumir o erro. E ambos resolveram culpar outras pessoas, outros seres, outras coisas. O próprio Deus foi culpado, né? Segundo que a palavra, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, quando a gente erra, meus irmãos, quando a gente tem o pecado, quando a gente permite que o pecado entre, quando a gente come do fruto que Deus disse não coma, por exemplo, quando a gente trai alguém que a gente ama, não estou falando apenas de marido e mulher, estou falando de amigos, de irmãos, de familiares, quando a gente lança a culpa, a nossa responsabilidade sobre os ombros de outra pessoa. Isso é o pecado. Em Adão e Eva tinham tudo, mas eles queriam mais. Eva teve ambição de saber o que poderia ter mais, o que Deus não estava dando para ela, né? Quando a serpente fala para Eva, é isso que o Senhor diz, que você não pode comer de nenhum fruto do jardim. Com certeza a serpente sabia que essa não foi a ordem de Deus. Mas a serpente lançou em Eva uma sementinha. E essa sementinha frutificou porque o coração de Eva estava querendo mais.
Eva tinha tudo no jardim. Ela tinha um bom marido, ela tinha um lugar bom, ela tinha os melhores frutos, as melhores sombras, mas ela quis algo a mais. Ela quis ver o que tinha a mais, o que o Senhor não estava mostrando, por que ela não poderia comer. Ela queria algo a mais, ou seja, a serpente pôs a semente no coração de Eva, mas ela germinou, ou seja, o coração de Eva não estava 100% firmado no Senhor. E assim é o nosso coração. Por isso que a gente tem que vigiar. A palavra do Senhor diz: aqueles que pensam que estão em pé, cuidem para que não caia. Eva pensava que estava de pé porque ela estava no jardim. Ela e Adão recebiam as visitas regulares do Senhor, como a Bíblia fala. E ela pensava estar de pé e ela não cuidou. E ela caiu. E o homem caiu. Então, quando a gente peca, quando a gente vê que o nosso coração não está em retidão com o Senhor, a solução não é fugir, não é ter medo, não é se esconder. É chegar na presença do Senhor, quando o Senhor chamar por nós e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei. Porém, Senhor, eu estou arrependida. Eu quero continuar na tua presença. Eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo o meu erro. Eu pequei. Eu pequei contra ti, mas eu assumo o meu erro diante de ti. Me perdoe. Peça perdão ao Senhor pelos seus erros, pelos seus pecados. O seu pecado não é um pecado de morte eterna, se você permitir ser perdoado por Deus. Porque Jesus, ele lançou sobre si as nossas dores e enfermidades. A palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 53, a partir do verso 5 vai dizer assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras, pelas feridas de Cristo, a gente foi sarado. Tudo que Cristo padeceu, passando por toda a via dolorosa, espinhos na cabeça, chibatadas, oferecimento de vinagre, tudo isso, até ele entregar o seu espírito a Deus, tudo isso que Cristo viveu, foi para que você não vivesse, foi para que você não passasse. Ele suportou tudo para que eu e você pudéssemos passar dessa vida para a eternidade sem passar pela cruz. Porque a cruz, meus irmãos, era certamente o nosso lugar. A cruz, ela foi feita para nós. Ela foi feita para Barrabás. Ela era confeccionada para a pessoa que iria ser crucificada, ou seja, o tamanho, o peso, tudo isso era pedido meticulosamente para a pessoa que seria crucificada. E a cruz não era de Cristo, a cruz era de Barrabás. Nós somos Barrabás. A cruz era nossa, não era dele. Ele não tinha pecados, ele não teve pecados. Por isso, mas ele veio à terra, ele se fez homem para receber por nós o nosso castigo, para rasgar o véu do templo de alto a baixo e permitir que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ou seja, antes de Cristo, antes da morte de Cristo, nós estávamos atrás das cortinas, nós estávamos atrás do véu, e a presença do Senhor estava guardada em um lugar fechado, um lugar onde somente um sacerdote podia entrar uma vez ao ano. E esse sacerdote precisava estar limpo, fazer purificações para conseguir entrar. E tinha um tempo determinado, porque senão ele seria consumido. E hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele rasgou esse véu. Ele permitiu que de onde nós estávamos, mesmo pecadores, a gente conseguisse ver a presença do Senhor. Mas para que a gente chegue até a presença do Senhor, a gente precisa passar por Cristo, para ser lavada no sangue do Cordeiro, para que as nossas vestes estejam brancas, para que a gente seja vestido de uma nova veste, porque nós estamos nus, nós estamos no pecado, mas quando a gente passa por Cristo, Ele nos dá vestes novas, e com essas vestes novas nós podemos adentrar a presença do grande e poderoso Pai Celestial, do nosso Deus. Por isso, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós habitamos e coabitamos com o pecado, mas cabe a nós decidir se a gente enxerga esse pecado e rejeita ele, se a gente lança fora o pecado, se a gente sela o nosso coração e a gente fala para Deus: sim, Senhor, eu sou pecador, mas eu me arrependo e eu quero estar na tua presença.
E aí, quando a gente se arrepende, quer estar na presença do Senhor, Ele verdadeiramente nos ouve e nos dá a oportunidade de estar de novo com Ele. E Cristo é a nossa oportunidade. Cristo é essa oportunidade de adentrar de novo no santuário, de ter acesso de novo à árvore da vida. Então eu finalizo aqui esse devocional com vocês. Espero que você medite nessa palavra, que você leia essa palavra, que você busque mais da presença do Senhor e que você entregue a sua vida, o seu coração a Ele, porque só nele a gente pode ter a vida eterna. Amém?